Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando o nosso primeiro vídeo de Meta 18. Nessa semana, começando a falar sobre o paralelepípedo, tá? Semana passada nós falamos sobre o cubo, então essa semana a gente vai falar sobre o volume de um paralelepípedo, ok? Então, vamos lá. Então, onde que nós encontramos o paralelepípedo? Eu vou dar um exemplo do tijolo, né? Tijolo que a gente utiliza para revestir parede, por exemplo. Ou então uma caixa de sapato, lembra muito um paralelepípedo, tá? Então, ele é formado por vários retângulos, né? Então, ele é também chamado de bloco retangular. Aqui, ó, na parte do volume, tá? Ó, volume do paralelepípedo. Então, volume V do paralelepípedo ou bloco retangular, tá? Você tem 3 medidas nele, assim como a gente tinha no cubo, né? Só que no cubo as 3 medidas eram iguais e agora não. As 3 medidas são diferentes. Então, nós temos lá o volume sendo igual a A vezes B vezes C, ou seja, você vai multiplicar essas 3 medidas, ok? E daí nós temos aqui, também podemos dizer que o volume V do paralelepípedo ou bloco retangular é o produto de suas 3 dimensões. Então, a gente pode dizer também no paralelepípedo que o volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, V igual a C vezes L vezes A, certo? Muitas vezes a altura também ela vem escrita com a letra H aqui, tá? Nessa formulazinha. Então, daí ficaria V igual a C vezes L vezes H, ok? Um exemplo, então, aqui eu tenho um paralelepípedo ó, com as 3 medidas e eu peço para calcular o volume. Ou seja, você multiplica as 3, ó, deu 24, só que aí como estava tudo em centímetro, não esquece de escrever lá que é centímetro cúbico, certo? E aí uma outra situação que a gente pode se deparar é o fato de que dentro desse paralelepípedo a gente pode também pensar que existem vários cubinhos, né? Ele é revestido por cubinhos, então na hora que a gente colocou as medidas aqui de 4, de 2 e de 3, eu posso pensar assim, que aqui no comprimento é como se aqui tivesse 4 cubinhos de 1 centímetro, né? Na largura, 2 cubinhos de 1 centímetro e na altura, 3 cubinhos de 1 centímetro, certo? E daí, como que ficaria o volume, né? Aqui, no caso do paralelepípedo, a gente já fez no slide anterior, mas do cubo seria 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 centímetro cúbico, isso aqui da semana passada, certo? Mais um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho agora medidas diferentes, tá? 2,1, 3 e 1,5, ó. É só multiplicar as 3, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Eu multipliquei as 3, deu 9,45, só que agora, como tá em metro, fica metro cúbico, certo? E mais um exemplo aqui que a gente tem com outras medidas, 10 centímetros, 25,2 e 12,2, certo? Multipliquei as 3 aqui, deu 3.074,40 centímetros cúbicos, tá? Porque tá tudo em centímetro aqui as medidas, certo? Então, é isso, pessoal. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre a tarefa da Meta 18, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!